nós vamos falar hoje sobre sono seguro. E claro que há tanto para aprender no sono seguro. E quando nós falamos contigo da primeira vez, percebemos que era para além do baby wearing, para além do colinho, esse era outro ponto em que nós nos tocávamos em termos de interesses pessoais, não é? Interesses pessoais e como profissionais. Tu na área da saúde e nós exato, da representação de produtos de bebê, e porque somos mães também. Exato. E portanto isso diz-nos quando nós somos mães temos uma sensibilidade maior para estas coisas e percebemos um bocadinho às vezes o que é que as outras mães estão a passar e a falta de informação que pode haver nesta área. E, portanto, seria ótimo ouvir de ti um bocadinho acerca desta temática para que as outras mães que estão a ouvir consigam perceber de alguém como tu, que tem uma parte que nós não temos, que é uma parte ligada à saúde, relativamente às questões de sono seguro. Também nós vamos te dar a palavra. E depois eu acho que obviamente já conheces este produto que nós estamos aqui hoje, nesta página que é a Numo Baby PT, que é este colchão que nós estamos agora a divulgar em relação a este assunto, e depois se calhar no fim até podemos fazer uma muito breve apresentação para as pessoas que nos estão a ver e que não conhecem, porque como Sim, é acho muito que isso é recente... importante porque em termos do colchão, uma coisa é falar e depois outra coisa é perceber o que é. Acho que vocês demonstrarem acaba por ser importante. Ótimo. Em termos de sono, é um tema que traz muitas preocupações a grande parte dos pais, porque tende-se a comparar um bocadinho o nosso filho com o filho dos outros e, portanto, a questão do número de horas que o bebê dorme, as rotinas. Há uma série de coisas que envolvem o sono. E para o bebê ter um bom sono, é verdade que é necessário rotinas, e eu sou muito defensora das rotinas porque acho que são importantíssimas para depois o bebê adquirir os seus rituais do sono e depois dormir um maior número de horas e um sono de qualidade, porque às vezes não importa só o bebê dormir, mas sim o sono de qualidade. E para ter esse sono de qualidade é preciso algumas preparar o ambiente, preparar as coisas que envolvem o sono para que ele durma bem. E eu sei que a vossa preocupação vai para a segurança do bebê em termos de quando dorme, o ambiente ser seguro. Mas além da segurança, a qualidade vai fazer, esta segurança vai fazer com que a qualidade seja totalmente diferente, ou seja, um bebê se estiver a transpirar ou se não vai dormir tranquilo, ou vai despertar várias vezes porque está desconfortável. E, portanto, além da segurança, nós devemos nos preocupar com uma série de fatores que podem fazer com que o sono se torne agitado e um mau sono, vamos lhe chamar assim. E, portanto, é importante os pais preocuparem-se não só com a questão da rotina, porque se fala muito da rotina, mas verem o ambiente em que o bebê é colocado para dormir. E sabemos que há situações que colocam o bebê em risco. Ainda agora recentemente fizemos um direto da Associação Portuguesa de Segurança Infantil e falámos sobre isso, dos riscos dentro do berço, dos laçarotes, não deve haver objetos dentro do berço, porque há o risco do bebê ficar por baixo desses objetos, asfixiar e, portanto, estrangular. E, portanto, já por aí é muito importante a questão da qualidade e da zona onde colocamos o bebê. A questão, por exemplo, do colchão. Se é um colchão respirável, que é o caso do produto que vocês têm para apresentar, melhor ainda, porque sabemos que o bebê, a um dado momento, vira-se espontaneamente de barriga para baixo, e inicialmente, e fica já aqui a referência, que as indicações são para o bebê dormir em púbico dorsal, virado de barriga para cima, e portanto
E curiosamente, um bocadinho em preparação, eu gosto sempre de fazer uma revisão quando falo de algum tema, e lia ontem um texto que me pareceu que às vezes as pessoas quando escrevem não têm um bocadinho a noção, ou não são pais, e veem o bebê no consultório e depois não têm a noção que aquilo não se aplica assim. Portanto, aquele autor escrevia que o bebê deve dormir no primeiro ano de vida em decúbito dorsal. Ora, nós sabemos que muito antes do ano de vida o bebê começa a virar-se sozinho. A um dado momento vai ele próprio adotar a posição que mais gosta, e às vezes até será de barriga para baixo. Eu tenho pais que me contactam a pedir ajuda nesse sentido, que acordam imensas vezes durante a noite a virar o bebê de barriga para cima, porque o pediatra disse que era para dormir de barriga para cima, e acabam por acordar o bebê constantemente a mudá-lo da posição preferida dele, quando a um dado momento é inevitável. O bebê vai adotar a posição que gosta e, portanto, não há nada a fazer. Não se deve ir lá corrigir essa posição. Portanto, a um dado momento, tal como ele se vira de barriga para baixo, ele vai virar-se de barriga para cima. Assim, devemos dar-lhe um ambiente saudável e seguro para dormir. É essa a nossa perspectiva também. Já que isso acontece, vamos então proporcionar um sítio onde ele possa dormir que esteja seguro. Exatamente, portanto isso é uma das características do colchão, como acaba por ser respirável, portanto como tem aquela rede e tem a perfuração, acaba por fazer um arejamento que o bebê, mesmo estando de barriga para baixo, diminui o risco de asfixia, por exemplo. E portanto será uma preocupação, se calhar é mais saudável para os pais procurarem um colchão adequado do que passarem a noite a acordar e a virar o bebê de barriga para cima. É que depois às tantas é o bebê que não dorme e são eles, não é? De manhã está a família toda está tudo arrasado. Basicamente, não há nenhum que esteja bem equilibradamente porque não descansou. E isto é importante. A indicação de dormir em decúbito dorsal, e reforço isto para os pais terem alguma calma relativamente a isto, tem a ver que nós sabemos que todos nós, quer as crianças, quer os bebés, quer os adultos, atingem um sono mais profundo em decúbito dorsal, portanto conseguem dormir mais profundamente nesta posição. Desculpem, de barriga para baixo. Agora estava aqui a baralhar. De barriga para baixo. E, portanto, aquilo que se pretende é que numa primeira fase o bebê não atinja esse sono profundo porque se pode esquecer de respirar. E, portanto, percebemos que algumas mortes súbitas eram derivadas, ou a causa poderia ser, porque às vezes a causa também é desconhecida, e a causa poderia ser esta causa de um bebê que estava de barriga para baixo e que atingiu o tal sono. E, portanto, daí, a um dado momento, inicialmente a Associação de Pediatras Americanos e, mais recentemente, depois em Portugal, também se adotou estas medidas de dar a indicação que o bebê dorme de barriga para cima. Mas o bebê vai ficando maduro, portanto vai começando a ganhar competências e a um dado momento ele estará preparado a dormir de barriga para baixo e, portanto, ele próprio vai tomar essa decisão e nós temos que deixar e permitir depois que o bebê durma como se sente confortável. E isto é importante, não é só... eu acho que é extremamente importante os pais perceberem o porquê das indicações e depois conseguirem adotá-las ou não de uma melhor e de uma maneira mais eficaz. E não é só dizer tem que dormir de barriga para cima, temos que dar aqui as explicações do porquê. Super importante. Mas como nós sabemos, ou pelo menos na nossa perspectiva de mães sabemos, há muito poucas coisas que se dizem sobre toda esta temática sobre o sono. Em todas as consultas que fizemos, no curso, falou-se muito poucas vezes sobre esse assunto e acho que há muita ignorância sobre esse assunto. E muito poucas explicações também são dadas relativamente ao porquê que se adota certas posições e também não se fala muito sobre esse assunto que tiveste a falar com a APSI, penso eu, sobre o que deve estar na cama e não.
porque depois metem o Dudu porque ele gosta muito e não sei o quê. A fraldinha por causa A fraldinha de para vomitar. Todos nós passamos por estas coisas. Eu própria cometi imensos erros, apesar de saber algumas coisas sobre sono seguro, não sabia tudo. E isto é uma questão, é muita aprendizagem e conversar com outras pessoas. E de facto, a minha cama, apesar de eu achar que poderá ser melhor do que a maior parte das camas, não era a cama mais segura de todas. E, pronto, quer dizer, nós temos que admitir os nossos erros. De facto, foi como a minha primeira abordagem ao baby wearing, foi completamente errada. Exato. Portanto, é tudo mas uma questão de aprendizagem. mas é uma questão de. Eu acho que se nós queremos procurar sobre esse assunto, nós vamos encontrar informações sobre esse assunto. Mas quando somos mães, há tanta informação que nós temos que absorver que não chegamos a todas. Eu acho que. E não é só isso, tu tens que saber o que queres procurar. Exato. À partida, ter as coisas na cama, à partida, em princípio, não se levantaria problema nenhum. Até tu começares a alguém te falar sobre isso. Porque senão, nem tens perguntas quando não tens questões. Quer dizer, quando não tens dúvidas, sobre tudo nem vais fazer perguntas, Exato. não é? É isso. E depois, às vezes, os pais também. Eu acho que o instinto é extremamente importante. Eu acho que os pais, ao seguirem o seu instinto, acabam por ser uns excelentes pais. Passa por aí. De qualquer forma, há pais que saltam aqui algumas indicações, porque é próprio. Eu, por exemplo, tenho um filho que desde pequenino lia as instruções dos próprios brinquedos do McDonald's, que aquilo não dizia nada, mas ele tinha que ler o papel e tinha que ver o que é que lá estava escrito. Há pais que compram camas e as instruções de imediato vão para o lixo e sobra um parafuso, dois, pronto. Mas se calhar às vezes nem sequer é a questão do parafuso, a questão é as indicações que vêm lá de segurança, e algumas indicações dizem que o colchão deve estar bem adaptado à cama, que é uma das coisas que às vezes faltam 2 ou 3 centímetros, não interessa nada, tem muita importância, porque depois quando o bebê se coloca de pé, há o risco de enfiar ali um pé ou magoar-se, porque há aquele espaço, portanto o colchão deve estar bem adaptado à grade. E depois a questão das duas alturas que a cama tem. A cama, por norma, tem uma altura mais acima, que é mais confortável para as mais pequeninas como eu, para tirar o bebê, portanto acaba por ser mais fácil. Mas assim que o bebê adquire a capacidade de sentar, deve-se imediatamente afundar o colchão e colocá-lo na posição mais abaixo. E há pais que nem se apercebem que a cama tem essas duas funções, e só quando o bebê cai pela primeira vez é que se apercebem que aquele ambiente deixou de ser um ambiente seguro. E, portanto, estes são alguns pormenores que os pais descobrem da pior maneira, ou seja, só depois do bebê cair, só depois do bebê enfiar a perna ali naquele espaço é que dão conta que alguma coisa não está bem. E aquilo que vocês estão a fazer aqui, este direto, acaba por ser muito importante, porque além de falarem do vosso produto, estamos aqui a dar uma série de indicações e de conselhos para que os pais que não tiveram tempo de ler as instruções consigam perceber que há aqui algumas medidas que devem tomar em termos do ambiente do sono. Claro. Outra coisa importante, e eu acho que vem muito em contra aquilo que vocês têm para oferecer em termos do colchão, é a questão da plagiocefalia, porque depois tivemos aqui um problema, ou seja, desde que damos indicação que o bebê deve dormir de barriga para cima, também tivemos um aumento de casos de plagiocefalia. A plagiocefalia é o achatamento da parte de trás da cabecinha, porque depois, basicamente, o bebê acaba por estar muito tempo nessa posição, ou seja, aquilo que acontece é que o bebê está durante a noite toda de barriga para cima, nos ovinhos andam nas cadeirinhas do automóvel, andam de barriga para cima, nas espreguiçadeiras estão de barriga para cima, só quando andamos com ele ao colo é que não estamos com ele a fazer pressão naquela zona. A história do baby wearing também tem importância para a plagiocefalia. Pois está, e, sim, portanto, sim. O vosso colchão acaba por se adaptar e fazer com que não haja uma pressão tão grande nessa zona. Daquilo que li, dos estudos que foram feitos, para já deixem-me dizer que eu sou fã
dos produtos fabricados por israelitas, porque acho que Eles eles são são, ótimos com as crianças, têm são uma ótimos capacidade, e têm nós temos um assim uma foco. ideia, sim, temos uma ideia que eles é metralhadoras e coisas do género, mas nada disso, e Sim, portanto eles são muito cuidadosos, muito inovadores, e muito. portanto E um dos países que eu não sabia, mas que fiquei a saber recentemente, a Austrália e Israel são os países onde é mais difícil passar produtos pelas safety standards de todos os produtos de bebê. São os sítios que são mais rigorosos. sim, e eles têm, ou seja, eles vão ao pormenor. Eu acho que eles ouvem muito os pais e depois produzem consoante as necessidades que encontram. Acho que fazem aqui um bocadinho o trajeto diferente do que grande parte dos produtores às vezes fazem. Isto é tão engraçado e depois testa-se e vai-se a ver, não é funcional. E portanto é assim um bocado, eles fazem um bocadinho o trajeto como deve ser, ou seja, primeiro questionam as dificuldades e depois vão à procura de soluções. E eu Exatamente. acho que daquilo que eu consegui ver, mesmo depois dos estudos que foram feitos, percebi-me que em termos da plagiocefalia seria uma mais-valia, porque a pressão, como o colchão se adapta conforme o bebê é colocado e, portanto, vai fazer ali uma menor pressão e provavelmente até se calhar diria, mas aqui estou eu a especular, que se calhar até nos vai permitir não necessitar daquela almofada de correção, porque o próprio colchão irá fazê-lo. E portanto isso é outra coisa que os pais devem ter algum cuidado, alguma pesquisa e pedir apoio, caso percebam que a cabecinha está a começar a ficar mais achatada atrás. Às vezes, alguns pediatras desvalorizam numa fase inicial e quando se começa a tratar, já se trata numa fase mais avançada do problema e mais difícil de corrigir. E aqui eu costumo sempre aconselhar recorrer um bocadinho à osteopatia logo numa fase inicial, que costuma ajudar imenso na correção e, portanto, aqui a ideia inicial é prevenir, e a prevenção é uma postura, tentar que o bebê não esteja sempre a fazer pressão naquela zona. Mas caso se comece a perceber que existe já alguma, não esperar que avance muito a plagiocefalia e começar logo numa fase inicial a correção, e a osteopatia tem essa capacidade de fazer a correção. Olha, desculpa, eu queria te interromper porque tu há bocado disseste uma coisa engraçada que eu acho que a maior parte de nós, mães, inicialmente não estamos muito sensíveis a isso, tem a ver com, às vezes os bebés estão a dormir e dormem mal porque estão cheios de calor. E as questões de sobreaquecimento são outras questões que nós, como culturalmente, parece que não aceitamos isto, porque vamos ver as mãos dos bebés e os pés estão frias, não percebendo que a temperatura não se mede por aí, e estamos a pensar que os bebés não estão a dormir bem porque estão com frio, quando afinal pode ser o contrário, eles podem estar cheios de calor e por isso é que não dormem bem, certo? Por exemplo, nós Exatamente. temos, e que estivemos em Inglaterra também, e uma das, para além da pontualidade, tem a ver com as questões também do sono seguro e do ambiente seguro para os bebés dormirem. Uma das coisas que aprendemos com algumas das pessoas lá é que nós não devemos aquecer o nosso quarto, devemos vestir o bebê de acordo com a temperatura do quarto, sendo que a temperatura do bebê para dormir deverá estar entre os 18 e os 22 graus. Eu não sei se queres dizer alguma coisa relativamente a isto. Eu acho que isto é importante cultural, porque nós culturalmente temos aquela questão dos nossos, vejo por aí os bebés, são sempre super cobertos, com o paninho em cima, isto aqui fora de casa. Dentro de casa passa-se exatamente a mesma coisa. Bom, a nossa realidade das casas em Portugal não são iguais às Sim, é casas verdade. no resto da Europa, porque as casas maioritariamente são aquecidas, todas elas de igual forma. Nós já vamos tendo, claro, mas estamos com uma distância de anos de diferença relativamente a isso. Mas a informação que passaste é importante. O ambiente ideal deve ser entre os 18 e os 22 graus, e idealmente devia ser todo o ambiente. O bebê não devia passar do quarto
para a sala e haver oscilações de temperatura. Este é o ideal dos ideais. Ao termos que aquecer, vivemos numa zona muito fria, a casa em si é muito fria, devemos de respeitar esta temperatura entre os 18 e os 22, e é uma informação que eu dou nas minhas aulas e, portanto, lá está, sinto quase que é um bocadinho adquirido, como passo essa informação, acabo por achar que maioritariamente as pessoas sabem disso. Mas não, também acho que não. Tudo o que nós temos falado, mesmo as lojas que vendem produtos de bebês e que vendem coisas associadas a todo o ambiente do sono, eles não sabem. Eu acho que na maior parte das pessoas não está muito sensível a isso. Também acho que não. Depois temos a questão, voltamos a falar, mas é importante falar, a morte súbita. Está provado que outra das causas é o bebê estar demasiado quente. Portanto, é uma das recomendações, não tapar demasiado o bebê. É por isso que vamos vendo em alguns pósteres de informação que não se deve usar edredons, que não se deve usar cobertores. Tem um bocadinho a ver com a questão de aquecermos em demasiado o bebê. Portanto, devemos ter isto também em conta. Vesti-lo consoante as necessidades do ambiente. É um ambiente mais frio, tem que vestir uma peça de roupa a mais. O ambiente está agradável, eu sinto-me confortável como adulto. O bebê só precisa de uma peça de roupa a mais do que o que eu tenho vestido. Basicamente é assim que eu indico os pais para terem uma orientação. O bebê deve ter uma peça de roupa a mais do que o adulto está a vestir naquela altura do ano, e portanto isso depois para se adaptar a todas as épocas. Agora, a questão de ver a temperatura é terrível. As avós, mais uma vez, olhem, era isso que eu ia dizer. É que já vem de trás, não é? Nós sofremos por culpa. Sofremos por culpa, exatamente. Nós sofremos por culpa. Mas é comum, as mãozinhas estão frias e mais um casaco. Mais uma coisinha. Isto é um disparate. As mãos e os pés dos bebés, principalmente quanto mais pequeninos eles são, mais frias vão estar, porque ainda não há uma circulação a 100% eficaz das extremidades e, portanto, não se deve ver, nem mudei a fralda e os pés estão meio roxos e estão frios, isso não é sinónimo de frio. Tem a ver com a extremidade que ainda não tem uma boa irrigação. Exato. Então, eu aconselho sempre a que os pais vejam a temperatura nesta zona, aqui na entrada da camisola e aqui nesta zona do pescoço. Se está suado é porque tenho roupa a mais e vamos lá despir este bebê. Se eu percebo que esta zona está fria, a minha mão está mais quente, posso pôr então a tal peça de roupa a mais. Mas isto é muito importante, não vestirem demasiado o bebê e lá está. Depois também temos algumas composições de colchões, algumas fibras, a própria, às vezes nem é o colchão, é a própria capa do colchão ou o lençol que nós decidimos comprar, que depois as próprias fibras não são transpiráveis e acabam por não fazer a respiração. Eu conto sempre esta história assim muito rapidamente. Tive uma mãe que não fez preparação para a maternidade comigo, mas depois no pós-parto tivemos muitas vezes juntas e previamente, antes de uma aula, nós tínhamos assim uma recepção e as mães estavam a falar entre elas e ela estava a comentar que estava envergonhada com ela própria porque tinha ido, estávamos assim numa época mais de calor, e ela estava a levar o colchão para tocar e por baixo estava cheio de bolor. O colchão estava com manchas e tinha bolor. Sim, sim. E eu disse-lhe, olha, não fizeste as aulas comigo, porque se tivesses feito, tinhas aprendido que eu dou indicação para semanalmente nós irmos mudando o colchão, a parte da cabeça para a parte dos pés, a parte de cima para a parte de baixo. No vosso caso, este colchão não dá para fazer a parte de baixo para a parte de cima, mas provavelmente a cabeça para a parte dos pés será aconselhável ir mudando para manter todo o colchão uniforme e todo ele usado da mesma forma. E isto para dizer que eu dou esta indicação nas aulas de ir mudando, mas para explicar que 9 meses depois aquela mãe nunca tinha posto o colchão a parte de baixo para a parte de cima e por baixo estava, ela dizia que só faltavam os cogumelos, que estava completamente negro porque o bebê transpira muito, mesmo às vezes não tendo calor, transpira e essa umidade nós temos que fazer com que desapareça, temos que secar o colchão. Pois. No vosso caso,
é Eu até quase. o trouxe aqui porque é para mostrar. mostrar, porque no nosso caso o colchão é uma simples, ele tem, tu já sabes, tu já ouviste, Sim. mas para aquelas pessoas que não sabem o que é que nós estamos aqui a falar entre tu e nós, este é o colchão que nós estamos a apresentar em Portugal, que vocês podem ver à transparência. Ele tem esta capa de conforto que realmente lhe dá aquele ar de colchão que é toda perfurada, ou seja, que dá para manter limpa e dá para lavar. E o colchão é simplesmente uma rede transparente que é perfurada por causa das questões da respiração, da transpiração, do sobreaquecimento, da acumulação de CO2, dos ácaros, tudo. Ou seja, ele foi testado para tudo, como disseste, os israelitas não deixam nada ao acaso e ortopédico, tudo, eles testaram tudo. E vocês, se quiserem ver no site, podem ir ao site e ver. Nós somos super transparentes, tem lá todos os testes realizados e todos os estudos que foram feitos, porque este colchão foi estudado durante muitos anos e ele não quis deixar nada ao acaso, porque ele estava a fazer um colchão para os próprios filhos também e a pensar em todas as pessoas que sofreram o que ele sofreu quando teve as suas crianças com os problemas que tinha. Por isso nada foi deixado ao acaso e este colchão nunca aconteceria o que estás a dizer agora, porque ele pode ser lavado todas as semanas, quando quisermos. pois, que é só lá passar Exatamente. Os passar o cogumelos chuveiro não sobrevivem. Não sobrevivem. os ácaros não sobrevivem, não, e passam. A rede foi feita de tal maneira que os buraquinhos são suficientemente grandes para que os ácaros passem e não sobrevivam e não se reproduzam aqui. Pois. Ou seja, ele fica depois de lavado e ele está higienizado. E sim, depois, isto é outra coisa importante para os bebés que têm alguma probabilidade de virem a ter alergias, e isto é importante perceber que filhos de pais alérgicos com alguma questão respiratória ou de peles atópicas, há uma maior probabilidade do bebé vir também a ter alergias e, portanto, os ácaros são uma das causas das alergias ou são um dos maiores potenciais para alguns problemas respiratórios e, mais uma vez, aqui temos a mais-valia de se lavar facilmente o colchão e, no caso, como vocês indicam, os ácaros nem sequer conseguirem ficar aderidos. Mas claro, como nós temos esta capa de conforto também é perfurada, também passam, mas pode ser lavada quando nós mudamos a cama do bebê, podemos lavar esta capa. E esta capa vai completamente podemos lavá-la a 60, pelo que ela está sempre também higiênica. Que é uma daquelas coisas que nós, muitas vezes, por exemplo, o meu colchão dos meus filhos nem dava para tirar a capa. E depois, por causa disso, nós metemos aqueles resguardos com plástico por baixo. Que ainda é pior. Que mesmo que o colchão tenha algumas propriedades respiratórias deixa de as ter. Exatamente. Sim, essas capas é assim uma coisa que grande parte dos pais compra para prevenir os xixis, dar-se para o colchão, mas esquecem-se que estão a fazer um grande disparate que promovem a transpiração, o calor. Habitualmente essas capas, depois em termos da pele, o bebê não reage bem e aumenta as irritações. Sim. E depois nós vamos perguntando aos pais, então, mas introduziu algum alimento novo? Vamos à procura das alergias pelo aquilo que é mais comum e esquecemos-nos do sono em que o bebê dorme. Vamos acreditar que assim seja um terço do seu dia e está um terço do seu dia, quando não é metade do dia, que eu inicialmente, se calhar, às 12 horas era o ideal, mas está pelo menos um terço do seu dia naquela superfície que não está adequada às necessidades do bebê. Sim. É verdade, mas também porque às vezes é como estávamos a falar há pouco, ninguém nos fala nisto. E portanto, como nós, por norma, compramos a mobília e dão-nos o colchão, nós nem pensamos nisso, nós pensamos, uau, poupei algum dinheiro. Quando devia ser o contrário, eu compro o colchão e empresto uma cama, sei lá. Porque o que interessa é onde ele está a dormir, não é propriamente Claro que eu vou dar o passo atrás e vou dizer que a cama, obviamente, e nós nem pensamos nisto, as grades têm que ter um certo distanciamento, mas isto aqui, presumimos nós, que todas as marcas estão a fazer as camas de acordo com a homologação e qualidade, não é? E de segurança. Mas
tirando essa questão à parte e pensando que temos uma cama de uma marca responsável, realmente o mais importante de tudo é onde deitamos, onde o bebê está deitado e não propriamente. Sim. E nessa questão que estavas a falar até dos xixis e essas coisas todas que os pais estão preocupados, aqui deixam de estar, porque no dia a seguir lavam o colchão e está feito. E o bebê não está a dormir no molhado. Exato. Porque o xixi passou. Sim, a marca também tem, que nós também comercializamos cá em Portugal, um retentor, ou seja, que nós chamamos-lhe um protetor, que é para meter em cima das grades, que depois vai reter o xixi e os líquidos que caem, que é para não cair no chão, é para não estragar o chão das casas. Exato. Mas não está no bebê. Refluxo, vômitos, tudo passa. Nós, aliás, Célia, vou-te dizer, quando nós passamos neste stand e que nós nem olhamos duas vezes, porque isto é um produto pouco sexy, numa feira de bebés onde tudo é cor, pastéis e não sei o quê, e ursinhos e não sei o quê, este produto estava lá num cantinho e realmente não chamava a atenção. E nós inicialmente ficamos muito céticas pela própria construção deste colchão, porque é tão diferente de tudo o que há no mercado, mas depois de ouvirmos tudo o que o senhor que estava lá, que foi o que fez este colchão, nos disse, ficamos absolutamente rendidas. Porquê? Porque nós estamos a falar de questões de saúde e de segurança como nunca tínhamos falado num produto tão tradicional. E por isso, quando nós viemos para Portugal e começamos a pensar um pouco mais neste assunto, achamos que era uma luta que valia a pena. Uma luta que nós sabemos que vai ser uma luta, obviamente, porque sono seguro em Portugal ainda é uma coisa de ficção, quase. Exato. Mas achamos que realmente estamos a ser responsáveis, nós gostamos de trazer esta responsabilidade para as coisas que vendemos, estamos a ser responsáveis num produto tão importante nos primeiros anos de vida de uma criança, meses, anos. Sim, e reforço aqui um bocadinho daquilo que disseram, porque eu acho que é muito importante. E eu volto a dizer que eu tento passar essa informação nas minhas aulas, nos conselhos que dou, nas listas, quando faço um bocadinho de baby planner, também vou explicando aos pais o porquê de ir para aquele produto e não para o outro. E a cama é um bocadinho isto. Principalmente os berços, os famosos, vamos lhes chamar next to me, embora seja sim, os co-sleeping. Sim. Esse tipo de berço dura muito pouco tempo e, portanto, se eu tiver alguém que me consegue emprestar temporariamente, eu só tenho que investir no colchão. Exato. E eu costumo dizer isto, mais vale, mesmo em termos de colchão, antes de conhecer o vosso colchão, era uma preocupação. Eu dizia sempre aos pais, peguem no colchão, se é emprestado, olhem para o colchão e verifiquem, porque às vezes, lá está, o próprio peso do bebê, os bebés têm uma cabeça desproporcional do restante corpo e, portanto, a cabeça às vezes marca o colchão e ali já ficou uma zona côncava que os pais nem se aperceberam e às vezes só passando a mão ou olhando ou por menor é que se vê que ali existe uma zona que depois o bebê que vem a seguir vai usar porque escorrega e cai para aquela zona e vai ficar ali. E, portanto, eu acho que nós em Portugal, e vocês devem sentir isso, porque a Inglaterra, a Alemanha, eu conheço quando é uma mala, e isto não é crítica, mas quando é uma mala da maternidade de uma inglesa, de uma alemã, está tudo colocado lá para dentro e às vezes nem sequer passado a ferro está. Mas é confortável, os botões são na parte da frente, ou seja, os pormenores importantes estão lá, mas não está tudo em saquinhos, maravilhosamente, com laçarotes e com perfumes, que é aquilo que a nossa sociedade em Portugal procura muito, a parte estética, e descura-se um bocadinho a parte importante, que é a parte da segurança, da qualidade, do bebê estar confortável, e sem sombra de dúvida é aquilo que eu percebo lindamente aquilo que vocês estavam a dizer. Provavelmente eu também, ao passar no stand, não me iria chamar a atenção, porque somos um bocadinho formatados para a estética, para... Até porque, desculpa Célia, estou-te a interromper, mas até porque às vezes temos tendência a fugir
e nós que fazemos vendas, não é? Nós estamos muito fugir de tudo o que é pouco convencional, porque vai ser difícil a venda, porque as pessoas precisam de muito mais explicação. Nós, neste caso, adotamos uma venda só online para diretamente com o consumidor final, porque nós sabemos o quão difícil é conseguir que as lojas apoiem este tipo de produtos, porque são um pouco mais caros do que a norma, porque exigem muita explicação. E então nós dissemos assim, não, nós queremos promover este tipo de condições para o bebê dormir. Nós sabemos o quão isso é importante, porque nós tivemos, mesmo para a nossa sanidade mental, que os bebés durmam uma noite inteira. Por exemplo, neste colchão, é engraçado porque o Shlomo, que é o criador do produto, disse: a primeira vez que as minhas crianças dormiram em cima deste, que não era este ainda, porque era uma versão inicial, não é? Dormiram a noite inteira. E quando nós o voltamos a meter num colchão normal, foi um terror, porque eles já não estavam habituados a estar naquele desconforto do calor, do pouco respirável, de estar naquela coisa de estar ali com abafado, do excesso de CO2, tudo, ou seja, o difícil para ele depois foi passar, mas obviamente que quando ele passou as crianças já estavam, como tu dizes, numa maturação capazes de estar nesses ambientes. 4 ou 5 anos. Exato, já foi aos 4 ou 5 anos. E por isso, quando ele nos disse, todas as coisas que ele nos disse naquela pequena meia hora que ali estivemos, todas elas fizeram sentido para nós, como mães. Nós sabemos que como pessoas que vendem, não fazem sentido. Exato. Percebes? Mas como mães, tudo aquilo era sempre a soar. E disse-me assim, ok, é difícil, é. Nós também quando começamos o Baby Wearing da Ergo Baby foi muito difícil, mas nós vamos tentar, porque é uma temática que a nós mães nos faz sentido. Mas se vocês forem um bocadinho pesquisar e desafio-vos a fazerem-no, se forem ler um bocadinho artigos sobre sono, fala-se de tudo, fala-se em dar um banhinho, fazer uma massagem, as rotinas, mas não se fala disto, não se fala se o bebê está confortável, da transpiração, do excesso de calor, raramente se fala no ambiente. Fala-se no ambiente calmo, sem estímulos, mas não se fala deste pormenor. E nós adultos, provavelmente é muito fácil de explicar. Eu não sou fã, portanto não sou um bom exemplo para dizer, mas quem faz campismo, a noite em que dorme num colchão de poucos centímetros, não dorme confortável como dorme quando está no colchão da sua casa. Isto é uma preocupação. E nós temos alguns pais, e gostava de aproveitar este momento para alertar para isto, que usam as alcofas para fazer de cama. E as alcofas às vezes têm um colchãozinho com uma altura de esponja, uma coisa mínima. E eu costumo sempre, é a minha frase, e certo que se tiver pais e mães a verem, se vão lembrar que eu lhes disse isso. Vocês gostam de fazer campismo durante 3 meses ou 4 meses? Se gostam, colocam o vosso bebê nessa alcofa. Não gostam? Esse não é o objeto certo para porem o vosso bebê a dormir. E, portanto, atenção também a esse pormenor. As alcofas que às vezes usam como co-sleeping, como as camas iniciais, e não são adequadas. E isso é algo também que lá está, a parte estética, ou a marca ofereceu a alcofa e os pais não sabem o que é que podem fazer. A alcofa no automóvel não pode ser usada, então quando é que se usa, olha, fica de caminha. E até tem outro problema, as alcofas que são todas tapadas, a acumulação de CO2 ainda é maior porque não tem maneira de se dissipar. Porque se for na cama de grade e não tiver o protetor à volta, ainda pode haver ali alguma dissipação. Agora, nas alcofas, tudo fechado à volta, menos. Exatamente. E, portanto, são pequenos pormenores que às vezes os pais fazem de boa intenção, porque lá está, as próprias lojas até dizem, mas compra a alcova porque até dá para o bebê dormir. Não, não é adequado. Vejam o colchão. O colchão é fundamental e é onde o bebê vai ficar deitado imensas horas. E, portanto, quanto melhor for a superfície onde o bebê está deitado, mais adequado e melhor vai ser o sono. E isto é um pormenor
que raramente as pessoas alertam. Se fala de tudo e provavelmente são os pais que estão a fazer alguma coisa de errado com as rotinas, mas não se pergunta nunca como é que é o colchão, em que zona é que o bebê está deitado. Nunca. Esse é um ponto que eu nunca tinha pensado, mas é exatamente, estás a dizer, é uma coisa muito relevante. É que até os próprios profissionais não fazem essas perguntas. Tu, por exemplo, falas muito sobre esse assunto também com as pessoas com quem tu trabalhas, com os pais, mas nós fizemos também Cursos e eu não me lembro. Mas eu digo sempre, não sei se foi cabeça de grávida. Pois, pode ter sido cabeça de grávida, não queremos dizer que não tenha se sido. falou, Mas se falou também terá sido uma coisa, pois, passageira. Não deixou marcas, não é? Não deixou marcas, deixou marcas, não. Exatamente. Eu às vezes aquilo que tento é com estas frases do campismo, deixar a marca para quando os pais forem fazer, isto vir à memória e se lembrarem que realmente falámos sobre o assunto. E se não se lembram é porque não ficou marcado de alguma forma. Pode ter sido falado, mas foi falado de uma forma que não vos deixou essa recordação. Não sabemos. Não quero porque... Não, também sim, não quero dizer que não, porque a pessoa com quem fizemos o curso ali, fizemos mesmo, era uma boa profissional e nós gostamos imenso dela, mas a verdade é que nesse ponto não lembro. E o nosso pediatra, que também é o mesmo, o nosso salve seja, das nossas crianças, também nunca podem sair ao pediatra. O meu filho dormiu pessimamente até aos 2 anos. E a Emma também. A Emma, até aos 14 meses, eu andava a levantar-me e a pensar: mas quando é que este terror vai terminar? Tipo, ela já na sua caminha e eu a dormir ao lado dela no chão. Porque depois é tudo, não é? É a nossa inexperiência, é a parte do conforto, é tudo que faz com que estes momentos às vezes sejam tão difíceis de ultrapassar. Eu acho que só podemos reforçar aqui uma coisa, que é para depois não nos culparem. Não quer dizer que bebés que os pais optem pelo vosso colchão, garantidamente vão dormir a noite toda. Não vamos, muitas outras questões. Não vamos pôr essas expectativas, porque não fazes bem, porque o colchão é só um colchão, não é milagre. Exato. Mas é pelo menos um sítio onde nós sabemos que o nosso filho está no melhor ambiente possível. E isso para nós é pelo menos uma segurança. E depois, claro, é tudo como vamos fazer a cama, se vamos utilizar um saquinho de dormir, todas essas questões depois podem ser uma atrás da outra, juntando para o próprio ritmo de cada criança, obviamente. Claro, mas o que eu quero dizer é, pelo menos naquelas questões em que nós temos algum controlo, podermos exercer esse controlo. Todo o outro, o resto, já é sempre, depende das crianças, de muitas coisas, não é? Aí nessa altura temos que telefonar a ti e dizer: Célia, o que é que estamos a fazer mal? Eu gosto de dizer, quando os pais recorrem a mim, que eu faço sempre a ressalva. O meu filho, o meu segundo filho, ainda bem que foi o segundo, senão era filho único, dormiu a primeira noite aos 3 anos e meio, a noite completa. E mesmo assim, só agora em adolescente é que ele acorda depois das 7 da manhã. Antes disso, ele dormia muito pouco. Ou seja, ele foi uma pessoa que sempre precisou dormir 6, 7 horas e ficava fantástico. Ele dormia cestas de 10 minutos e acordava renascido. E nós pensávamos como é que é possível, foram 10 minutos. E vocês de olheiras até cá abaixo. De olheiras, ia pedir ajuda, ia pedir ao pediatra coisas para ele dormir, porque já não estávamos a conseguir lidar com a situação. Mas isto só para dizer que cada criança é uma criança e os pais não devem nunca comparar, porque lá está, eu tenho aqui em casa 2 exemplos totalmente diferentes. A Joana, com 3 meses, dormia 8 horas e, desculpem mães, mas isto acontecia, portanto daí eu depois ter tentado o segundo filho e fui enganada. Sabe o que tiveste? Foi mal olhado, andavas a dizer espalhar isso e depois saiu-te ao contrário, percebes? Exatamente, deve ter sido. As outras mães ficaram tão irritadas comigo. Claro, mas nunca se só para vos dizer que usei as mesmas técnicas, claro que não usei as mesmas técnicas, que com o André tive que fazer imensas coisas que não foram necessárias com Joana. Mas ressalvo sempre
que por mais que eu tenha e dê apoio na parte do sono, que eu própria não consegui resolver porque é dele, era do meu bebê, era ele que não tinha necessidade de dormir. E, portanto, às vezes os pais estão a fazer tudo bem, e não há mais nada que se possa fazer, é aceitar e tentar adaptar-nos um bocadinho ao ritual e àquele bebê que chegou a casa. E, portanto, há aqui uma série de coisas que nós temos que tentar, e hoje abordámos uma série delas. Ainda queria só, porque vocês têm uma excelente experiência, que é o Schwedel. Vocês devem ter uma opinião positiva, digo eu, do Schwedel, ou nem por isso? Temos. Swaddling é uma coisa que nós aconselhamos também. Sim, e o meu bebê fez. Os dois. E que é fenomenal para acalmar os bebés na altura de deitar-los. Sim, e em Portugal, mais uma vez, é sempre quando eu mostro uma imagem com um bebê. Que é uma camisa de forças. E toda a gente diz que horror, sou incapaz, coitadinho. Nós temos lá essa está. mesma experiência também, mas as coisas mudam, estão a mudar um bocadinho. Nós já fizemos um live na Ergo Baby sobre o swaddling que nós temos aqui, que a Ergo Baby tem, e eu acho que as pessoas estão mais sensibilizadas para isso. Sim. Mas pronto, ainda estamos a longo caminho de fazer. Sim. Temos um caminho ainda muito longo para percorrer. É uma mudança que tem que ser feita em conjunto, cultural. Pediatras, profissionais de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, ainda temos muito a fazer sobre esse assunto, mas eu acho que é excelente, e uma das coisas que me ouvem dizer também a argumentar e para convencer as minhas mães é que se formos ver as imagens, pinturas, o Menino Jesus, noutras está só de tanga, mas noutras imagens está enrolado, e portanto isto é uma técnica milenar. Pois é. Está aqui a Susana a dizer que quem me dera ter tido swaddle na altura do bebê dela. Pois, Pois, na realidade, faz com uma fralda, faz com um pano grande. a única questão disso tem a ver com a anca, não é? Agora os swaddles estão preparados para deixar a anca livre para o bebê não estar. Exatamente. Por causa das Bem questões que da a técnica da fralda consegue-se fazer à mesma para que a anca fique mais, não se pode apertar. Atenção que eu não concordo, e ressalvo já, bebés enfaixados, ok? Claro. Aquele bebé que fica com os braços ao lado do corpo e que não se consegue movimentar. Pois, não é isso que o swaddle é, não é? Não é isso. O swaddle tem que permitir que o bebê se movimente dentro do espaço onde ele está envolvido, há uma semelhança daquilo que se sentia dentro do útero materno, e portanto não é enfaixar o bebê, mas sim dar-lhe aquele ninho protetor como ele estaria dentro do útero da mãe. Isso é outra técnica que nós aconselhamos, e atenção que, mais uma vez, há a preocupação de o bebê já está com a roupa, já o coloquei dentro do swaddle e ainda por cima vou tapá-lo com mantas e nada disso. Não pode ser. Atenção, que lá está, nós não podemos ir buscar aquilo que se faz noutros países, mas depois manter as nossas tradições. Portanto, é também importante deixar aqui esta salvaguarda. Eu penso que a Ergo Baby tem alguns. Tem, a Ergo Baby tem. Swaddles, sim. E os deles são daqueles que respeitam a anca também, porque como eles, o princípio da Ergo Baby foi a displasia da anca. O swaddle também tem isso em conta, a maneira como ele foi feito também tem isso em conta. Além de que também ajuda naquela parte prática de trocar a fralda sem ter que tirar o bebê da sua posição. Embora que pela minha experiência eu tinha que o vestir sempre, porque para dormir, para mamar e para tudo, eu tinha que acordar o bebê, despertá-lo um bocadinho, tirá-lo do quentinho, porque senão ele estava a dormir em vez de estar a mamar. Mas pronto, são outras questões. Exatamente, mas aqui já que estamos a falar de sono, só faltava aqui tocarmos neste ponto de nos primeiros meses fazermos esta técnica que também ajuda a melhorar algumas questões do sono, principalmente a reduzir o reflexo de humor, e faz com que eles depois não despertem tantas vezes
durante a por noite. causa deste reflexo. Exato. E pronto, olha, é assim, eu estava pano para mangas e nós podíamos continuar aqui a falar sobre isto o resto da tarde, mas foi ótimo poder. Acho que estamos nos pontos Essenciais, importantes, presumo eu. essenciais. Sim. E acho que depois, se as mães tiverem questões, vão ter contigo, podem vir ter connosco e nós tentamos ajudar de alguma maneira relativamente às questões que nos assistem, não é? Nós é mais em termos Produto. e para ti também em termos do que é que eu de fazer em termos de sono e As ter técnicas. sempre alguém que tenha a formação que tu tens, que é sempre para nós mães um descanso, não é? Poder ter alguém com formação que nos dê uma ajuda nesta altura, porque são frases críticas. O sono é uma das partes críticas de ser mãe e de ser pai e da família, porque é destruturante quando não há sono na casa, não é? E portanto estamos sempre aqui para as mães e também sei que tu estás. Tocamos nos pontos principais, sim, mas muito haveria mais a dizer. Mas todos falamos do sobreaquecimento, na dissipação do CO2, na respirabilidade, na higiene, nas alergias, tudo o que o nosso colchão também permite. Nós falamos no síndrome da cabeça chata, chata, plagiocefaleia, sim. Eu acho que nós tocamos mais ou menos em todos aqueles pontos que a nós tentamos resolver. Sim, e que a nós este colchão também nos suscitou interesse. Exato. Por isso, eu acho que foi uma ótima conversa. E Sim. eu espero também que os pais tenham achado que tenha sido uma ótima conversa e que lhe tenha dado algumas dicas sobre o que fazer e o que é importante durante este período de tempo, que se calhar é uma grande parte do dia em que o bebê está a dormir ou de noite ou durante a tarde, não é? Porque os bebés inicialmente passam a vida mais na cama do que outra coisa, ou seja, é o sítio onde eles mais estão. E por isso queremos-te agradecer, não é? Sim, por participares connosco nesta conversa e por estares disponível para estar connosco. Sim, nestes Nada, temas. é sempre bom. Isto acaba por ser uma conversa e acaba por ser temas que eu gosto muito e, portanto, foi um prazer estar convosco. E sempre que quiserem, também estou por aqui A gente para bate à porta. Exatamente. Virtualmente, claro, nesta altura. Exatamente. Então vá. Ok, Célia, muito Beijinho. obrigada por nos teres dado um bocadinho do teu tempo, muito obrigada por nos apoiar nestas causas. Sim. Mães, obrigada por estarem connosco.